Eu tô indo dormir, você vai ficar aí assistindo? Já vou. Vai escovar os dentes, hein? Não enche o saco, vai. Hein? Hoje é noite, hein? Você viu o meu remédio de dor de cabeça por aí? Não sei onde que eu comprei. Não sei. Nem vem com essa historinha, não. Hoje, ó... Acho que eu vou lá hoje. Nossa, vai pegar fogo. Amor, acorde. O quê? Tô cansada. Cansada? Cansada do quê? Não esqueça, hoje é o dia. Dia? Dia de quê? Amor, sexta-feira. Amanhã é sábado, não precisa acordar cedo. Tá, você não precisa acordar cedo, né? Agora amanhã é meu dia mesmo. Dia de lavar roupa, limpar a casa. Sem falar na criançada que daqui a pouco tá de pé, né? Amor, não esquenta. Minha gatinha, amanhã eu prometo que te ajudo. Vem aqui pertinho de mim, deixa eu te fazer um carinho, minha fofinha. Fofinha? Fofinha? Fofinha mesmo que gordinha, né? Amor, pare com isso. A luz já tá apagada. Quem liga pra isso nessa hora? Deixa eu te ajudar aqui. Tira. Pera, me ajuda aqui. Ajuda a tirar isso aqui. Tem que ficar pele com pele, é melhor. A meia, que o meu pé tá quente. Amor, não solte todo esse peso em cima de mim. Você tá me sufocando. Ei, aonde você tá indo? Você já acabou? Amor, veja bem, você sempre se esquece de mim. Como esqueço? Você nunca reclamou antes? Sempre foi assim. Achei que você estava gostando. Veja bem, eu estava quase dormindo. Você me acordou, me estimulou, fez que eu entrasse no clima, mas só você se divertiu. Não deu tempo nem de pensar. Às vezes até é bom, sabe? Mas normalmente é tão rápido. Será que não poderia ser diferente? Você e suas reclamações. Mas realmente é tão difícil fazer você entrar no clima. Às vezes até parece que você não está nem afim. Mas dessa vez a tua reclamação foi forte, hein? Já faz tanto tempo que nós estamos juntos. Achei que fosse sempre assim mesmo. Pois é, tem coisas que a gente não conversa muito, né? Do que você está falando? Do que eu tô falando? Umas coisas aí, né? Mas você tá tranquila agora, né? Será que a gente pode continuar? Continuar? Continuar o quê? Você está falando em conversar sobre esse assunto? Obrigado, amados. Daí, esse tipo de situação. Opa, não era para ter aparecido isso. Mas enfim, ninguém é perfeito, né, irmãos? Amém, amados. Nós vamos tratar de um assunto agora no retiro de casais, Somos Um,
um assunto extremamente importante na vida do casal, e eu fiquei pensando, eu preciso colocar uma tela, um pano de fundo que seja sugestivo. E como nós vamos falar de um tema bastante interessante, eu achei que esses fogos pudessem representar um pouco melhor este tema. Mas antes, não posso me esquecer que isso é um assunto extremamente espiritual, e eu quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Deus, pela vida de cada casal aqui, Senhor. Te louvamos, Deus, pelo amor que Tu tem para cada um deles, Deus, e também para conosco. E te louvamos, Espírito Santo, porque sabemos que Tu estás aqui. E nesta hora eu te peço, Espírito Santo, toca no coração de cada um destes amados. Toca no coração dos maridos, para que eles possam amar, honrar, compreender as suas esposas. E toca no coração das esposas, para que elas também possam agir da mesma forma em relação aos seus maridos. Espírito Santo, se conosco. Espírito Santo, nós liberamos o Teu toque neste lugar, nesta noite, e te pedimos, completa a Tua obra neste lugar. Tu nos atraíste aqui, porque Tu queres falar conosco, e nós te damos total liberdade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então o nosso tema, amados, está ali: a vida sexual do cristão. A vida sexual do cristão. Deus nos fez espírito, alma e corpo. Então é preciso entender que, quanto ao espírito, nós temos unidade com Deus, nós nos relacionamos com Deus através da oração, através da adoração. O nosso espírito se conecta ao Espírito de Deus. Com relação à alma, os nossos relacionamentos com os irmãos da igreja e em todos os meios onde nós estamos inseridos, e com a nossa esposa, completam as necessidades da nossa alma. E Deus nos fez também corpo. E é interessante pensar que com Deus nós nos relacionamos no nível espiritual, com as pessoas no nível alma, e com a nossa esposa, com o teu cônjuge, com o teu marido, você pode se relacionar nos 3 níveis: espírito, alma e corpo. É o único relacionamento que você pode ter nos 3 níveis, através do sexo. Irmãos, existe uma ministração que só você pode fazer ao seu cônjuge. É um presente de Deus para a tua vida. E eu tenho a impressão que você não vai querer abrir mão de ministrar a vida do seu cônjuge desta forma. Aleluia? Amém. Amém. Vamos se animar, que esse assunto é interessante, meus irmãos. Existe um texto em Hebreus que diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. É interessante ver algumas versões sobre esse assunto, né? Existem algumas versões bíblicas com uma conotação um pouco diferente, né? Na versão Almeida, revista e atualizada, está escrito: no digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Na Almeida atualizada diz: honrado seja entre todos um matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Na Corrigida e Fiel: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus julgará. É interessante que, se Deus colocasse apenas assim na sua palavra: o casamento deve ser honrado, nós já entenderíamos do que ele está falando. Mas o versículo faz questão de ser explícito: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado
puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Este assunto é um assunto com o qual Deus se preocupa, é um assunto pelo qual Deus tem profundo interesse. Amém? Se você não sabia disso, que Deus tem interesse em abençoar o teu relacionamento íntimo, agora você já sabe. Agora você já sabe. Como Deus vê o sexo? Será que Deus vê o sexo como uma coisa que deve ser usufruída apenas para a procriação? Será que Deus vê o sexo como uma coisa suja, repugnante? Como Deus vê o sexo? Em primeiro lugar, é importante entendermos: Deus criou o sexo. Aleluia! Deus está nesse negócio. Deus está comprometido com isso. Isso significa que vai dar certo. Vire para o seu cônjuge e diga assim: vai dar certo. Não desanime, não perca as esperanças. O texto de Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O texto diz homem e mulher. É interessante, né? Porque hoje nós vemos falar acerca de algumas outras alternativas, né? Que fogem um pouco daquilo que é natural. Mas a Bíblia diz homem e mulher. Homem e mulher. Não diz homem e mulher, não. Homem e mulher. E é importante nós entendermos sobre este assunto aquilo que Deus diz na sua palavra. Precisamos entender qual a visão desta igreja, deste ministério para a vida do casal. Não podemos ter dúvidas com relação a isso, porque podemos deixar de usufruir coisas tremendas, ou podemos passar do ponto em algumas coisas. Precisamos ser claros, precisamos entender isso. Então Deus criou o sexo. E por que Deus criou o sexo? Qual seria a intenção de Deus em criar o sexo? Nós entendemos que Deus vê o sexo como algo para trazer grande satisfação, senso de realização ao homem e à sua esposa, para complementar a vida do casal. Deus não seria incoerente. Eu vou criar o sexo, mas isto é uma coisa suja, isto é uma coisa impura, isto é uma coisa para procriação apenas. Então você imagina um casal com 10 anos de casado e um filho. Haja diálogo. Haja diálogo. Meus irmãos, neste caso, o problema não é ser promíscuo, é ser prolixo, porque vai ter que conversar. Vai ter que conversar bastante. Mas Deus não fez desta forma. Deus criou o sexo para proporcionar ao marido e à mulher alegria, satisfação e também para gerar filhos, também para gerar descendência. O texto bíblico fala de Gênesis 1:28 diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, frutificai, sejam férteis, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Então Deus também deseja que nós multipliquemos, que nós experimentamos a alegria de uma vida familiar, a casa com filhos. Isto é maravilhoso. Mas Deus criou o sexo para trazer alegria ao casal. O ato conjugal foi um presente de Deus para Adão e Eva no jardim, e também é para a vida de cada casal que opta pelo entrar no projeto de Deus chamado casamento. O livro de Cantares, eu não quero escandalizá-los. Quantos aqui já leram o livro de Cantares? Por gentileza, levante a mão.
Tem gente que se interessa por esse assunto aqui. Aleluia. Se você se sentir vontade, você pode dizer assim: glória a Deus. Isso é assim mesmo. O livro de Cantares, ele relata o relacionamento íntimo de Salomão e de Sulamita. Descreve a beleza de um amor puro entre um homem e uma mulher, que amadurece ao longo do seu relacionamento. Olha o que está escrito em Cantares. Se você não leu, prepare o seu coração. Cantares diz assim, Cantares 1:2: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. E como os irmãos aqui não devem tomar muito vinho, existem coisas melhores, é o que a Bíblia diz. 1:5 diz assim: eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. O meu amado é para mim um saquetel de mirra, posto entre os meus seios. Como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas. Detalhe. Olha como descreve pequenos detalhes do relacionamento íntimo do casal. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Os teus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela que se apacentam entre os lírios. Irmãos, é interessante entender que isto está na Bíblia para que nós possamos desfrutar a vida conjugal com leveza, sabendo que Deus abençoa o relacionamento íntimo do casal. Meu irmão, é o seguinte, eu sou gaúcho, né? Ainda vou dizer meu marido. Meus irmãos, é natural que o marido aprecie o corpo da sua esposa. Esposa, não esconda o corpo do seu marido, porque o homem, ele é tocado por aquilo que ele vê. E se ele não vê, sabe que ele fica curioso, sabe? E aí os olhos às vezes andam assim, procurando alguma coisa. Não é bom que seja desta forma. Mostre-se para o seu marido. É bom. Veja como Salomão descreve os seios da sua amada. É assim mesmo, é natural. Deus criou o homem com esse impulso. É deste jeito, irmãos. É deste jeito. Esposas, olha o que diz o texto aqui em Gênesis 1:31. Viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito, muito bom. Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou o casamento, e viu Deus que era muito bom. Quando esse texto diz que tudo era muito bom que Deus viu, o sexo já havia sido criado, já era desta forma, e Deus aprovava. Então, com relação a este assunto, retire da sua cabeça todo o peso, todo o receio. Eu posso te dizer que é um presente de Deus para o teu casamento. Irmãos, é de Deus. É de Deus. Aleluia. Temos alguns acordados ainda. Oh, glória. Oh. A quem se destina o sexo? Aos casados. Quantos casados nós temos aqui? É para ti. Receba, é de Deus. Deus criou para ti. Deus te ama. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 1, Coríntios 1, 7, a partir do verso 2. Olha o que diz o texto. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido
deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia! Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Olhe para o seu cônjuge e diga assim: esse corpinho é meu. Aleluia! Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Meu irmão, minha irmã, é interessante você entender que Deus te formou desta forma, gracioso, lindo aos olhos da tua esposa. Por quê? Porque você pertence a ela. Você não pode privá-la daquilo que ela espera de você. Esposas, vocês não podem privar os seus maridos. Existe uma ministração que só vocês podem fazer na vida do seu marido. Não abra mão disso. A palavra diz que nós não devemos ser negligentes, muito menos com relação a isso. Muito menos com relação a isso. Diz que o casal só pode se separar por um tempo curto para a oração. Para a oração. Então, meu irmão, se você tem o hábito, então, minha irmã, se você tem o hábito de orar durante uma semana, um mês sem parar, então você pode, porque daí você está dentro do princípio. Não, eu não tenho intimidade com meu marido faz 2 meses, estou orando 24 horas. Ok, eu acredito. Mas se não for desta forma, o texto diz que você não pode privar um ao outro, porque o diabo vai alcançar vantagem. O diabo conhece as tuas deficiências, ele conhece as tuas limitações e ele vai tentá-los nesta área. Não deem espaço ao diabo, não abram mão, aproveitem, desfrutem a plenitude da vida conjugal. Vocês estão aqui porque este é um assunto relevante, este é um assunto que queima no coração de vocês. E o que diferencia o relacionamento conjugal de qualquer outro é a intimidade. É a intimidade. Não abram mão disso. Não negligenciem. Não criem pretextos. Não criem pretextos. Eu diria assim: não sejam tão ocupados que vocês não tenham tempo para esta atividade. Nossa, a minha agenda é extremamente tumultuada, eu não tenho tempo para nada. Misericórdia, vem cá, irmão, eu vou te ajudar a organizar a tua agenda. Eu vou achar um espaço na tua agenda para você fazer uma atividade que eu acho que você não vai se arrepender. Não sejam tão espirituais ao ponto de dizer: eu não preciso disso, eu não preciso disso. Não sejam assim, porque não é desta forma. Não é assim que Deus te programou, não foi assim que Deus te criou. Amém, amados? Mas o sexo é para o casamento, é uma exclusividade para a vida do casal. E quanto ao sexo fora do casamento, será que pode? Mas olha, vou te dizer, né? Hoje em dia tu liga a TV, né? Não, mas não na tua casa, né? Porque na tua casa você não tem o hábito de ver novela, né? Mas você chega na casa de um casal de amigos que você vai visitar, que não conhece Jesus, e aí você assiste, o cara está assistindo a novela, você nem gosta, mas está ali, então você dá aquela olhada assim. Aí você vai ver, né? Sexo fora do casamento, entre solteiros, adultério, de tudo que é jeito, é o que está ali.
é o que a sociedade, são os valores culturais da nossa sociedade. São valores que a mídia tenta nos empurrar goela abaixo. Mas a Bíblia não aprova isso. A Bíblia diz que quando você é casado e você tem uma prática sexual fora do casamento, a Bíblia chama isso de adultério. Adultério. E adultério é pecado. Mas barbaridade. É pecado, meu irmão. É pecado. E o salário do pecado é a morte. Eu vou ler alguns versículos aqui sobre adultério. Provérbios 5:20 diz assim: por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Provérbios 6:32 diz assim: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Maridos, as esposas não estão aqui agora. É conversa de homem, coisa assim de macho, só que entre nós. Hã? Tu quer te arruinar? Mas ainda bem que eu não ouvi, tio. É o seguinte, aqui entre nós, conversa de macho. Tu quer te arruinar, tio? Tu te odeia? Tu quer acabar com a tua vida? Hã? Não, porque está escrito aqui, tio. Olha aqui, ó. Só mesmo quem quer se arruinar é que pratica tal coisa. Então, meu irmão, adultério não é para ti, não é para um homem de Deus, não é projeto de Deus para a tua vida. O final disso é de vergonha, é de derrota, é de humilhação, é de escândalo. Provérbios 6:33 diz assim: achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Nunca se apagará. Todo pecado que um homem pode cometer fora do corpo, mas aquele que adultera, aquele que faz uma prática sexual ilícita, está pecando contra o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Texto de Coríntios 6:18 diz assim: fujam da imoralidade. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. E se ainda não ficou claro, tem um texto explícito em Apocalipse 22:15 está escrito: ficarão de fora os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Tu queres ficar de fora da vontade de Deus? Quando o Senhor Jesus estiver arrebatando a sua igreja, tu quer ficar de fora? Mas não é possível. Não é possível, não é racional. Então, meu irmão, adultério não é projeto de Deus. O sexo não foi feito para ser usado desta forma. Fornicação, sexo entre solteiros, entre não casados, Deus também não aprova. Não foi para isto que Ele criou o sexo. O sexo é para o casamento, e o casamento para o sexo. Em 1 Coríntios 7:8 diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Então, meu irmão, se você não foi chamado por Deus com um dom, com uma vocação para ser um celibatário, melhor casar. Casa, vai ser uma bênção. Agora, é importante entender que muitas vezes as pessoas vêm para o casamento
de um estilo de vida errado, com valores invertidos, com conceitos que aprenderam com os amigos, com colegas de faculdade, de trabalho, valores invertidos, e chegam com a sua vida toda estourada, toda destruída. Então nós precisamos entender que quando a pessoa chega nessa situação e ela casa e depois de alguns anos começa a ter dificuldade no seu casamento e não sabe o que fazer, e nós precisamos entender como é possível obtermos a intimidade conjugal. O que eu tenho que fazer para obter a intimidade conjugal? Meus irmãos, nós temos que entender que pecado é pecado. Pecado é pecado. Não tem outro nome para se dar, e nós precisamos aprender a chamar o pecado de pecado. Então, meu irmão, quando você tem alguma dificuldade nesta área, você precisa se arrepender. Esse é o ponto. Você se arrepende e você confessa a Deus o teu pecado. Nesta área, assim como em qualquer outro. O texto de João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Então, se você tem dificuldade nessa área, você não sabe como obter intimidade, você precisa reconhecer se houve algum pecado e confessá-lo, para que Deus possa te perdoar. Então, quando você confessa o teu pecado a Deus, você sabe que Deus te perdoa. Deus te perdoa. Mas tem um outro texto, e esse aqui vai pegar. Tem um outro texto que diz assim, em Tiago 5,16, anota aí: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, se você tem um pecado e você confessa a Deus, Deus te perdoa. Você cometeu um adultério, Deus vai te perdoar de qualquer coisa, Ele vai te perdoar. Mas você confessou a Deus, você está perdoado. Mas o texto de Tiago diz que nós precisamos confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. Curados. Então, para que você possa avançar no teu relacionamento conjugal, se você pecou contra o teu cônjuge, nesta área, debaixo de oração, debaixo de orientação, debaixo de acompanhamento, se você quer ser curado, você precisa confessar ao teu cônjuge. Não tem jeito. Eu posso dizer para vocês que tem um macete com relação a isso. Se você quer um macete para que seja resolvido rapidamente, que você seja curado rapidamente, é simples. Tiago 5,16. Confesse para o teu cônjuge. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Este é o caminho. Amém? Amém. Aleluia. Cutuca aí o teu cônjuge, diz: acorda. Depois tu vai reclamar, depois vai dizer que não viu. Aleluia. Nós vamos falar um pouco de casamento, amor, romantismo e sexo, né? Amor, romantismo e sexo. O que acontece? O que acontece com o amor e com o romantismo depois do casamento? Não, mas antes de casar era maravilhoso. A gente estava... Olha, eles sempre achavam um pretexto para me trazer uma rosa, para me falar que eu era maravilhosa. Eles sempre criavam uma situação diferente para me impactar. Aí depois que casa, nós vimos aqui o teatro, né? Nós vimos aqui às vezes o que acontece. Mas aonde que vai parar o romantismo após o casamento? O Marco já disse isso. Você namora uma pessoa 2 anos, você fica noivo mais 2, e aí você casa. E depois que você casa, você vai conhecer. Muito prazer, né? Porque até então você pensou que conhecia essa pessoa, mas aí você vai conhecê-la profundamente. E o relacionamento, o caminhar de perto,
te permite enxergar as maiores, as melhores qualidades do teu cônjuge, mas também te permite enxergar os piores defeitos. E isto é uma coisa que acaba muitas vezes minando o romantismo, minando o namoro. A rotina, os compromissos, os desapontamentos, a intolerância sugerem que o casal não tem mais espaço para o romantismo, não tem mais tempo para o namoro, não há mais espaço e muitas vezes nem paciência. Mas eu trabalhei o dia inteiro, estou morto de cansado, agora fiquei trabalhando ainda depois que cheguei em casa. Eu na indústria farmacêutica é assim, você visita 12 médicos por dia. Tem médicos aí, você visita 12, você fala tudo aquilo o dia inteiro, e quando você sai do consultório do médico, está todo mundo te olhando torto, porque você entrou na frente dele, e ficou lá ainda. Mas eu perdoo vocês, Então você trabalha, você fala 12 médicos, aquela conversa o dia inteiro, chega em casa, acabou, aí você abre o computador, tem 45 e-mails para ler e responder. Pensa, você faz tudo aquilo, aí você estava afim, né, tia? Estava afim, mas aí já é tarde, e daí no outro dia você tem que visitar um médico que gosta de te atender às 7 da manhã, porque é o horário mais prático para ele, e você já sabe que já são 00:30, você não tem muito tempo para resolver aquele assunto, mas você quer resolver. E daí você não está animado para chegar e dizer: querida, como você é linda, o teu perfume é como das rosas, os teus lábios são mais doces que o meu coração quando te vê ele quase para. E aí, então você faz que nem aquele personagem que existia antigamente, né? Você deixa dos entretanto e parte para os finalmente. Mas não é assim, isso acaba com o romantismo. É isso que muitas vezes acontece, e você não pode agir desta forma, você não pode se deixar levar por isso, né? Você precisa renovar o romantismo, você precisa renovar o namoro, o tempo de qualidade. É importante, eu recomendo para quem ainda não leu, existe um livreto pequenininho, né? Uma passada tu vai ler, que fala das 5 linguagens do amor, né? Quem já leu? Tem lá na livraria da ABA, sabe? Assim, aqueles assim para pegar, lá no sebo, lá agora que os irmãos criaram. Pega emprestado, leva para casa, lê, devolve, não precisa nem gastar, vale a pena. Então existem 5 linguagens. A primeira linguagem fala palavras de afirmação. Se esta é a linguagem de amor do teu cônjuge, você precisa constantemente animá-lo, estimulá-la, reconhecer, ser gentil. É isto que vai motivar o teu cônjuge, é isso que vai trabalhar no coração dele, no coração dela, e levá-lo a te olhar com desejo. Existe uma outra linguagem que fala tempo de qualidade, né? Isto é uma coisa central, né? Estar próximo, né? Você sabe que muitas vezes o tempo que você tem é curto, mas você, mesmo no seu pequeno tempo, aquilo que você tem, você faz com excelência. Você senta, você conversa com a tua esposa: querida, como foi o teu dia? O que aconteceu? Como está o teu coraçãozinho? Você envolve, você dá aquele tempo, você realmente demonstra a sua preocupação, o seu desejo de entender qual a necessidade dela, qual a necessidade dele, e ficar ali, seja para conversar, seja para um jantar à luz de velas, seja para passear no parque de mão dada. Deixa eu perguntar para vocês aqui: há quanto tempo que vocês dois não faziam um piquenique? Mas eu vou te dizer, uma coisa que eu costumo dizer para os casais quando eu ministrava o curso de casais era o seguinte: chimarrão é um projeto de Deus. É um projeto de Deus.
Eu tenho para mim que nos apócrifos, quando diz ali que no final da tarde Deus vinha falar com Adão, eu tenho para mim que Adão estava sentado, tomando mate. Aí vinha Deus dizer: "E daí, tchê? Que tal? Como é que foi teu dia?" É a impressão que eu tenho. E a erva boa, moída da grossa. Meus irmãos, chimarrão, senta ali, toma um chima, bate um papo com a guria. Conversa. O importante não é necessariamente aquilo que vocês estarão fazendo, mas o fato de estarem juntos. Isto é tempo de qualidade. E se a linguagem de amor do teu cônjuge é tempo de qualidade, eu vou te dizer o seguinte: compra uma cuia, compra uma bomba e investe no teu relacionamento. Mas que barbaridade! E se a linguagem é presentes? Bom, presentes é fácil, né? Sejamos criativos, né? Uma rosa, outra rosa, mais uma rosa. Sejamos criativos. Às vezes não é o valor do presente, mas o fato, o que está por trás desta linguagem? Você se preocupa comigo. Você passa em algum lugar, escolhe algo especial para mim e me traz. Você se preocupa, você valoriza a minha vida. Aleluia! Tem gente caindo na unção do riso. Se esta é a linguagem do teu cônjuge, entenda, valorize isso. Atos de serviço. Mas eu vou te dizer, se eu quero agradar a minha mulher, eu já dou de mão numa vassoura, eu vou varrer o pátio, eu vou secar a louça, eu vou lavar a louça, né? É a linguagem dela. Não entendo. Mas eu quero te dizer o seguinte: não precisa entender, é a linguagem dele ou dela. Então valoriza, porque quando você investe na vida do teu cônjuge, quem vai se beneficiar é tu mesmo. Mas vá, vivete. E tem uma outra linguagem: toque físico. Se esta é a linguagem do teu cônjuge, acaricie, mime, né? Vá lá, faça carinho, né? Esteja perto, abraça. Esta é a linguagem. Maridos, amém? Amém. Essa linguagem normalmente costuma ser dos maridos, né? Intimidade conjugal está dentro dessa linguagem aí também. É uma maneira de honrar o teu cônjuge, né? Mantendo o romantismo. Irmãos, nós precisamos ser criativos, certo? Mas eu não sei como manter o romantismo. Mas eu já tenho 20 anos de casado, eu não aguento mais, né? Aí a esposa diz assim: querido, tu não me procura mais. E ele diz assim: mas também, guria, tu não te esconde ultimamente. Esperto, tem que ficar esperto. Irmãos, o que você fazia quando era namorado para encantar, para chamar atenção? É isso que você tem que fazer. Você sabe fazer. O problema, irmãos e irmãs, é que você esquece, é que você perde a motivação. Então se deixe motivar novamente. É isto que mantém a chama acesa. É isto que mantém a chama acesa. Maridos, as esposas não estão aqui. Eu vou dar agora para vocês alguns macetes de ordem prática. E são extremamente simples. E eu diria que você vai ver como é pouca coisa, pouquíssima coisa, que o marido precisa fazer para despertar o interesse sexual da sua esposa. Então vamos lá. Acaricie a tua esposa. Enalteça, valorize, mime, massageie, conserte, não deixe nada pendente, acompanhe.
cante, cumprimente, apoie, alimente, acalme, perturbe, brinque, tranquilize, estimule, afague, console, abrace, ignore as gordurinhas, gripe essa, paparique, proteja, telefone, manda mensagem, adivinhe o que ela está pensando, você tem que saber isso. Beije, aconchegue, perdoe, ajude, seduza, sirva, defenda, elogie, presta atenção, vai vendo, reconheça, agarre, sonhe, provoque, recompense, toque, ame. Aleluia, glória a Deus. Ainda bem que é simples. Tenho certeza que todos vocês sabem fazer isso assim, de olhos fechados. É uma barbada, tia. Não tem como errar. Não tem como errar. Irmãos, é isso. Sabe por quê? As mulheres precisam de um motivo para fazer sexo, para serem, para terem o seu interesse despertado. Um motivo. Irmãs, eu vou dar uma dica para vocês agora. Maridos, não façam comentários. É proibido se manifestar. Como isso é difícil. A primeira parte foi extremamente fácil, ó, de letra. Agora isto aqui é difícil. Como despertar o interesse sexual do marido? Extremamente difícil. É assim, é a natureza, irmãos. É a natureza. Não se assuste, é assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. Seu marido não é um maníaco sexual, ele não é uma máquina de fazer sexo. É da natureza dele. É da natureza dele. Porque assim, dizer para vocês, macho mesmo são os gaúchos. Os outros está dentro da mente. Está dentro da mente. Eu quero trazer aqui algumas estatísticas para vocês. Sexo faz bem à saúde. Olha só. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Segundo as estatísticas, quem tem 3 relações sexuais por semana não precisa levantar o braço, isso não é Mas segundo as estatísticas, quem tem 3 relações por semana queima o equivalente queima em um ano a quantidade de calorias equivalente a 130 quilômetros de corrida. Um ano, sexo 3 vezes por semana. Você põe qualquer corredor no bolso. O cara tá lá, você esse cara não sabe nem correr, tio. É assim. Aumenta o nível de testosterona, que produz, que fortifica os ossos e os músculos e produz o colesterol benéfico. Irmãos, sexo faz bem para o coração. Sexo faz bem para o coração. Desemperruja as artrites, as artroses. Não. Sexo faz bem. E olha só que revelação extremamente surpreendente e que também acaba com uma série de desculpas. As endorfinas são liberadas durante a atividade sexual e aliviam dores de cabeça. Dor
torcicolo e outras coisas. Então, ai, bem, estou com uma dor de cabeça. Eu vou te curar. Vem cá. Eu vou ministrar saúde na tua vida. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Eu acho que tratar esse assunto com descontração é a melhor maneira. É de Deus. Agora, nós precisamos entender, nós já vimos a quem se destina o sexo, que o sexo é para o casamento, mas existem algumas práticas sexuais que não agradam a Deus, e nós precisamos entender, porque aquele conceito mundano de que fechou as portas, apagou ou não a luz, salve-se quem puder, vale tudo, não é assim, mas não é desse jeito, não é assim. Existem algumas coisas que agradam a Deus e existem algumas coisas que desagradam a Deus, e nós precisamos, como igreja, entender aquilo que não agrada ao coração de Deus, para que não pequemos nesta área e para que não sejamos, que não contemos com a falta da bênção de Deus na nossa vida sexual. Eu quero te dizer, primeiramente, se você não tinha pensado nisso, comece a pensar. Deus está em todos os lugares. Amém? Quando você fecha a porta do quarto, tem irmãos que fecham a porta do quarto, irmãos não, tem homens que fecham a porta do quarto e dizem assim: não quero nem que Deus me ajude. Não adianta, Ele está vendo, Ele está vendo. Sabe que quando você fecha a porta do quarto, Deus está ali, Ele está acompanhando o que vai acontecer ali. E nós vimos o primeiro versículo falando que o leito conjugal deve ser honrado, deve ser venerado, digno de honra. Então vamos entender algumas coisas, irmãos. Práticas sexuais inadequadas. Abra sua Bíblia em Romanos, a partir do capítulo 1, a partir do verso 22. Existem algumas coisas em que a Bíblia é extremamente clara, e existem outras que ela não é tão clara, e aí surgem as dúvidas. Em Romanos 1, 22, começa falando assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, porque não conheceram a glória de Deus, não reconheceram a glória de Deus, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então, veja que aqui a Bíblia não está dizendo algumas coisas claramente, mas eu estou falando com adultos, e você com certeza está entendendo ao que ela se refere e a que práticas são feitas desta forma. Então, a primeira prática inadequada que eu gostaria de chamar a atenção é sexo anal e sodomia. A Bíblia se refere a deixar aquilo que é natural e cometer atos vergonhosos, aquilo que é desonroso. Fala que isto está ligado
desejos pecaminosos do coração. Então, irmãos, a sodomia, o sexo anal, é algo que não agrada a Deus. É uma perversão do que é natural. E se você deseja que o teu leito seja santo, sem mácula, sem honra, não dê espaço a isso. Não deixe que o diabo te convença disto como sendo uma coisa natural. Porque não é. Simplesmente porque não é. E para ser aqui um pouco mais explícito, eu estive pesquisando na internet. Eu não sou médico, não quero dar uma aula sobre isso, mas eu estive procurando algumas coisas na internet para falar sobre esse assunto para vocês. E a primeira providência que eu tive foi dizer: querida, eu vou fazer algumas buscas no Google. Não se assuste com o histórico daquilo que você vai olhar aqui, que eu andei procurando. E eu fui lá e digitei sexo anal. Vocês imaginem que veio bastante assunto, bastante coisa. Mas o que eu queria sintetizar é o seguinte: existe uma evidência, hoje os médicos sabem disso, que a mucosa anal possui uma grande capacidade de absorção e o intestino é super irrigado de sangue. A mucosa anal, por não possuir lubrificação própria, é mais frágil e suscetível a ferimentos e microlesões. E isto faz com que haja uma proliferação de enfermidades, de infecções, de contaminações. Por quê, irmãos? Porque não foi feito para ser usado desta forma. Não é natural. E é importante: mas a igreja não é de acordo. Não é a igreja que está dizendo isso, mas está escrito na Bíblia uma sugestão de que isto não é bom. E é importante que você entenda isso e tenha paz no teu coração. Masturbação. A masturbação também não agrada o coração de Deus, porque a principal motivação para que você direcione o teu impulso sexual é para dar satisfação ao teu cônjuge. O que está por trás da masturbação é um desejo egoísta de se auto-satisfazer. Você está preocupado apenas com a tua necessidade, não com a do teu cônjuge. Não de exaltar o teu cônjuge, não de servi-lo, não de ministrá-lo, mas você quer se realizar. E você tem essa prática. E aí você resolve o assunto rapidamente. E depois você vai ter um tempo com a tua esposa e você, como nós vimos aqui, resolve o assunto rapidamente. Não é desta forma. Sem falar que a masturbação, ela está muitas vezes ligada à pornografia, porque o estímulo sexual do homem é visual. É visual. Então precisamos entender que isto não é bom. Por que não é bom? Porque não é o natural. A Bíblia traz algum versículo falando claramente? Não traz não. Mas ela diz aqui que algumas práticas não são naturais. Esta, por exemplo, sexo virtual, vai na mesma linha. Quantos casais nós temos acompanhado, temos aconselhado que o marido, quando ele está sozinho no seu escritório ou em algum canto com o seu computador, ele olha para o lado e daí não tem ninguém e ele está vendo na sua telinha aquela luzinha piscando, dizendo assim: clique aqui, clique aqui, clique aqui, ele vai, clica, e fica ali olhando aquelas imagens nojentas, que não nasceram no coração de Deus. E isto vai gerar pensamentos errados, vai gerar comportamentos errados, vai estimular a práticas erradas. Coisas que você vê ali são irreais. Não é aquilo o natural do relacionamento homem e mulher, aquela insaciedade, aquela perversão. Não é assim, irmãos. Não é assim. Então não alimente o seu coração com estas coisas. Não é projeto de Deus. Não é natural.
Bestialidade. Às vezes a pessoa não se masturba, não tem o hábito do sexo anal, mas principalmente para quem é criado em chácaras, né? Criado assim um pouco mais para fora, às vezes tem o hábito de satisfazer as suas necessidades com a mimosa. Aí quando ele passa pela vaca, ela já fala assim: Irmãos, vocês estão rindo, mas uma vez a gente teve uma determinada situação de acompanhamento que eles se preservaram para o casamento. E depois do casamento, a parte íntima não dava certo. E eles vieram buscar aconselhamento e nós começamos: mas fale um pouco aí da tua vida. Não, nós nos preservamos, nós casamos virgens. Mas pois eu fui criado lá para fora. Então a mimosa, a vaquinha, a ovelhinha, a porquinha, né? Misericórdia, não é natural. Irmão, Deus fez, irmão, você casou virgem de mulher, mas lá na chácara ninguém pode ver. Isso é o terror dos animais. Não. Deixa eu achar um versículo aqui que fala disso. Tem um versículo. Deixa eu achar aqui um versículo para não ficar apenas dizendo isso. Em Levítico 18, 23 diz assim: não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Fala para os dois lados. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Então, esse versículo é explícito. Está lá. Se você procurar, você vai achar. Levítico 18, 22. E aí nós vamos falar de uma outra prática, que é uma prática que precisa ser olhada com muita atenção. Muita atenção. Sexo oral. Outro dia eu estava conversando com alguns colegas de trabalho sobre relacionamento íntimo. E digo, olha, é importante que as pessoas erram porque não conhecem, não sabem, falta entendimento. E um colega me disse: mas escuta, se o marido e se a esposa acham bom, o que a igreja tem com isso? A vida é deles. Pois é. Vocês lembram, outro dia o Bill falou sobre os níveis de aceitação do pecado. A primeira atitude é: bom, eu não pratico isso, isso não é comigo, não me afeta, né? A outra é: a vida é deles, eles façam o que eles acharem melhor. E a outra é: eles têm o direito de fazer isso. É a individualidade de cada um, é a forma como aquele casal se satisfaz, e ninguém pode vir e privá-los disso, porque não há como eles satisfazerem-se de outra forma. Mentira. Isto não é uma coisa normal, não é natural. Esta prática está ligada ao lesbianismo. Assim como a sodomia está ligado ao homossexualismo, a felação, a prática do sexo oral está ligado ao lesbianismo. E se está ligado, embora a Bíblia não traga um versículo claro dizendo não pode fazer isso, o versículo de Romanos nos diz que não é natural. Não é natural. Irmãos, dentro daquilo que é natural, dá para se divertir, dá para fazer bastante coisa. Não inventem. Olha, eu quero mostrar para vocês aqui algumas evidências científicas que eu acabei descobrindo, porque na empresa onde eu trabalho existe uma divisão de vacinas, né? E hoje os médicos têm identificado uma grande incidência de câncer
de garganta, de orofaringe, de pescoço como um todo, de cabeça. E aí, pesquisando a raiz desse câncer, se percebeu que em 80% deles está presente o HPV. O HPV, ele é o vírus que provoca o câncer de útero. Então, meus irmãos, você sabe como que um vírus que costuma estar numa determinada região do corpo vai parar no outro? Porque alguém levou para lá. Não era para estar lá. Não é o habitat dele. Mas ele vai ser destrutivo, como ele é. Então, olha esse slide, né? Ali está mostrando as regiões, né? Está dizendo o tumor e o vírus. O HPV, que mais causa câncer na boca, é o mais comum na região genital. Homens abaixo de 40 anos que praticam sexo oral e têm várias parceiras são mais afetados. São mais afetados. Mas está dizendo que os outros não são. Porque para minha surpresa, quando eu conversei com a minha colega de trabalho, que é uma irmã, que congrega na aba também, que trabalha com esse produto, ela estava me explicando que este vírus pode ser contraído num vaso sanitário. Não, mas eu me preservei para o meu casamento, eu não conheci outra mulher, eu não conheci outro homem, então nós somos imunes a isso. Será? Só vá no banheiro em casa. Se você estiver no trabalho e for no banheiro, você pode pegar lá. Se tem na sua casa um banheiro só para você, chegar a visita, não, você vai naquele lá, porque esse aqui... Não. Irmãos, o que não é natural nos expõe. Olha ali, regiões da cabeça onde o HPV causa tumores. Boca. O câncer de boca aparece como uma ferida que não cicatriza e pode ocorrer nos lábios, mucosa bucal, gengivas, língua, céu da boca e até atrás dos dentes do siso. Na orofaringe, o tumor se desenvolve atrás da língua, no palato mole e principalmente nas amígdalas, região chamada de orofaringe. 80% dos casos desse tumor são causados pelo HPV. Então, irmãos, se você me perguntar se tem um versículo claro, eu não achei não. Eu já pode ter certeza que eu procurei, mas eu não encontrei. Mas em Romanos fala, existem coisas que são naturais e coisas que não são naturais. E aquelas que não são naturais estão ligadas a pecado, a luxúria,